Gostaria agora de convidar a fazer uso da palavra também por 10 minutos, Cíntia Michels, que é especialista em inovação e fundadora do Núcleo Vale do Silício do Grupo Mulheres do Brasil. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada, deputada Tabata. Eu agradeço ao convite, a honra de estar aqui falando hoje com vocês. Boa tarde, cumprimento toda a comissão, a todos que estão nos acompanhando de forma online e presencial. E gostaria de dizer que a minha missão aqui hoje, depois de todo esse clareamento, esse mapeamento que a gente teve até agora, que foi bastante iluminador da situação que a gente está vivendo, é reforçar a importância da conectividade para que a gente possa garantir que os nossos jovens tenham futuro. E falar de... A gente tem uns slides, estou vendo se eles já estão ali. A gente pode compartilhar, por gentileza? Obrigada. Eu quero começar dizendo que falar de conectividade no século XXI é falar de vida. E vou pedir licença para compartilhar um som aqui. Quem se lembra desse som? Aqueles que se lembram sabem bem como era difícil a gente acessar a internet na década de 90. Sabe bem como era complicado quando a gente tentava pesquisar uma informação, quando a gente estava no meio de uma conversa e a internet caía. Isso quando a gente tinha o acesso dentro da nossa casa. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 30 anos atrás. Mas a realidade de hoje aqui no Brasil é que ainda temos milhões de brasileiros que estão sem acesso a uma conectividade. Isso quer dizer que eles estão à margem da nossa sociedade. A gente tem... Estava procurando onde eu tinha deixado o controle. A gente tem uma pesquisa da Brascom que diz que o Brasil já gera 1,2 milhões de empregos na área de tecnologia. E a previsão é que esse crescimento seja exponencial. Mas eu pergunto, como é que a gente espera surfar essa onda? Como é que a gente espera dar oportunidade para que os nossos jovens aproveitem esse futuro, se a gente não leva, neste momento, a conectividade e a educação adequada a eles? Isso é o equivalente a pedir que eles pulem de um avião sem paraquedas. É cruel, é desumano, e é por isso que a gente precisa fazer a nossa parte e garantir que esse acesso aconteça. Nós já estamos vivendo a chamada era digital. Hoje, 5 em cada 10 brasileiros acreditam que a automação vai tornar os seus empregos obsoletos, ou seja, que todo esse avanço da tecnologia vai fazer com que os empregos que existem hoje, muitos deles, deixem de existir. E, ao mesmo tempo, 9 em cada 10 brasileiros estão preocupados com a sua realocação no mercado de trabalho. Essa preocupação ela é muito fundamentada e cabe a nós, que estamos aqui hoje, todos nós brasileiros temos a responsabilidade coletiva de agir para não deixar que esses medos se tornem realidade. A gente tem aqui alguns impactos da exclusão digital. Como eu já falei, quem é excluído digitalmente fica à margem da sociedade. Isso quer dizer que a gente aumenta a informalidade no mercado de trabalho, reduz o índice de produtividade do país, o acesso aos serviços públicos, a transparência, a cidadania, o atraso no desenvolvimento humano e profissional de toda uma geração. A gente calcula, tem um estudo que calcula que um aumento de 10% na penetração dos serviços de banda larga, tanto na América Latina quanto no Caribe, e aí, obviamente, o Brasil está inserido nesse estudo, traria um aumento médio de 3,2% no PIB dos países e 2,6% em produtividade. A gente não pode ignorar esses dados, porque isso seria ignorar o nosso futuro. E nas palavras de Marise de Sá de Luca, líder do GT de Conectividade do Grupo Mulheres do Brasil, os jovens de hoje nasceram em um mundo no qual a inclusão digital é uma condição essencial para o exercício da cidadania. Sem conectividade,
os nossos jovens ficam sentados na plateia da era digital. Nós precisamos torná-los protagonistas. A gente precisa olhar para essas deficiências do nosso sistema educacional, que já foram muito bem pontuadas pelos colegas que falaram antes de mim, e aqui eu trouxe mais alguns dados. Mais de 8 milhões de estudantes estão sem acesso à internet de banda larga adequada para suas escolas. Nós temos 124 mil estudantes sem acesso à energia elétrica nas escolas, em pleno século XXI. Essa é uma realidade que a gente não pode deixar continuar. Isso precisa entrar para as páginas da história, isso precisa fazer parte do nosso passado. A gente precisa fazer com a nossa educação aquilo que a gente fez com a nossa medicina, que hoje é reconhecida no mundo inteiro, é uma referência mundial. Eu tive ontem o prazer, a honra de estar com a doutora Janete Vaz, do Grupo Sabin, conhecendo o avanço tecnológico, a inovação que está acontecendo aqui mesmo na cidade de Brasília e que a gente tem potencial de levar para todo o Brasil e tornar a nossa educação pública uma referência mundial. A conectividade é uma ferramenta para isso. Ela não é o fim, ela é um meio. Ela é um meio que nos ajuda, como um avião, nos ajuda a levar a educação do século XX para o século XXI. A gente precisa subir a maré, como diz o ditado, fazer subir a maré para que todos os barcos possam subir juntos. Afinal, qual é a maior riqueza de um país, senão o seu povo? Quão rica pode ser uma nação que desperdiça os seus talentos? Uma nação que abandona suas crianças e tira delas as chances de uma vida melhor. Eu estou aqui hoje como especialista em inovação consciente, como fundadora do Núcleo Vale do Silício, do Grupo Mulheres do Brasil, e também como mãe de uma menina de 9 anos. E para dizer que aquilo que eu desejo para minha filha é o que eu desejo para todas as crianças e jovens do Brasil. Que eles tenham a oportunidade de realizar os seus maiores sonhos e não viver os seus piores pesadelos. Me emociona falar disso, porque o Brasil é um país de gente criativa, de gente trabalhadora, de gente que todo dia está lutando pela sua sobrevivência, para que as suas famílias possam viver com dignidade, para botar um prato de comida na mesa dos seus filhos. A gente pode perder um futuro brilhante se a gente não conectar as nossas crianças. A gente pode perder a oportunidade de que futuros cientistas, artistas, empreendedores, inovadores de todas as áreas contribuam para ajudar a melhorar e transformar o Brasil para melhor todos os dias. A gente precisa juntar as diversas ciências, juntar as ciências exatas, humanas, biológicas, colocá-las todos a serviço da nossa sociedade, juntá-las para que a gente possa ter uma conexão limpa, transparente, para que as nossas crianças e jovens possam olhar para o Brasil e compreender o que tem de ruim, o que tem de bom, o que a gente pode fazer para melhorar e engajá-las nessa gigante transformação. E se a pandemia, nesse momento, como já foi falado anteriormente, graças a Deus já estamos num momento de retorno às aulas presenciais, essa é uma ótima notícia, e se isso altera o sentido inicial do momento, do contexto do qual a lei foi proposta, esse é o momento da gente fortalecer a conectividade dentro das nossas escolas. É o momento da gente transformar as nossas escolas, como já foi tão bem falado pelo Thales antes de mim, em hubs de conectividade, em centros de conectividade que vão atender aos alunos, aos professores, aos funcionários e também a toda a sociedade, porque quando a gente conecta uma escola, a gente sabe que todo o seu entorno, toda a sua comunidade vai junto, ficando cada vez melhor. Já estão me encaminhando para o final e gostaria de dizer que hoje é importante a gente lembrar, como tanto reforça a nossa deputada Tabata, em relação à educação, hoje o nosso CEP também determina a qualidade da nossa conectividade. E isso é um reflexo de um desequilíbrio
de uma injustiça social. Porque, como eu falei anteriormente, acesso à conectividade hoje é acesso à cidadania. Então, a gente precisa olhar, sim, para as questões desafiadoras que já foram colocadas, questões de prazo, questões de fornecimento, de alterações de contexto. A gente precisa olhar para todas elas como desafios que vão nos unir em busca de soluções. A gente precisa fazer sábias adaptações, a gente sabe bastante disso em inovação, o cenário muda toda hora, a única constante é a mudança e a gente constantemente precisa fazer as sábias adaptações para a gente conseguir avançar enquanto sociedade. Então, eu quero reforçar que uma boa lei é aquela que leva qualidade de vida para a população e uma excelente lei é aquela que sai do papel, é a boa lei que sai do papel e se torna realidade. Então, Poxa vida, pulei um slide. Mas voltando, qualquer um de nós pode definir o futuro e ele começa agora. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, deputada Tabata, e fico à disposição. Muito obrigada, deputado. Como já foi brilhantemente colocado pelo Eduardo, Thales, o Flávio, a Lúcia, reforço aí todos os pontos que eles fizeram, que são fundamentais para que a gente possa efetivamente conectar o nosso país com qualidade e garantir o futuro dos nossos jovens. E vou reforçar, então, muito brevemente, que no mundo da inovação, nós não acreditamos em salvadores da pátria. A gente não acha que vai ter apenas, quando a gente está resolvendo problemas complexos, não vai ser uma pessoa ou uma solução, uma única solução que vai entregar o resultado. A gente sabe que nem sempre as soluções são perfeitas, mas a gente sabe que a gente precisa fazer cada vez mais o nosso melhor para conseguir gerar transformação. E o jeito de fazer o nosso melhor é através da cooperação. Então, reforço que é muito importante que a gente ouça os especialistas, que a gente ouça a sociedade civil, que a gente inclua o setor privado com as suas inovações para ajudarem a acelerar essa transição digital que já aconteceu, já tem acontecido nas empresas e que precisa acontecer no setor público. A gente precisa se unir, a gente precisa unir os poderes, porque senão a gente fica como se estivesse construindo vários trilhos de trens que na hora de se conectarem eles não se conectam e a gente perdeu tempo e energia. Então, diálogos que conectam, como diz sempre a Luísa Helena Trajano, são fundamentais nesse momento e tornar nossas escolas cada vez mais atrativas. A deputada Tabata me perguntou sobre as inovações. Nós temos inúmeras inovações que podem fortalecer o ensino no século XXI. As crianças e os jovens, por exemplo, adoram a parte das gamificações, né, dos jogos, a gente aprender de uma forma mais lúdica, a gente aprender com mais mão na massa, fazendo os projetos e empreendendo ali dentro da escola mesmo, através da experimentação, que é fundamental para a gente aprender as habilidades aí do século XXI. Então, eu reforço que a gente se una e que a gente não deixe para as próximas gerações aquilo que é de responsabilidade da nossa. Muito obrigada e fico à disposição.